Olá, saudações. Bom, hoje estaremos então falando sobre o outono. Nós que estamos aqui no hemisfério sul, num final da tarde e numa lua minguante. Esses três aspectos, o outono, que é o ciclo anual, né, das 4 estações, o ciclo da lua, as 4 fases, e a noite e o dia, e seus aspectos intermediários, né? Então, o final da tarde seria essa referência de quando a claridade está indo embora. Então, é um recolhimento da claridade para prenunciar o anoitecer, a noite. A lua minguante, a mesma coisa. Passamos pela lua cheia, entramos na lua minguante, que é a saída, o recolhimento novamente da claridade, da lua cheia, a lua cheia que é tudo para fora, explícita, começa um processo de recolhimento para mais para frente chegarmos na lua nova, aonde a lua praticamente não é visível para a gente. Então esses três aspectos, o outono, a lua minguante e o final da tarde, são o portal do mundo exterior para o mundo interior. E é esse o nosso tema de hoje, essa relação do mundo exterior com o interior e do interior com o exterior. Essa relação, esse trânsito entre o ir e o vir, entre o recolher e o projetar. Podemos começar com uma pequena síntese que vamos destrinchando. Primeiramente, a estação do outono está ligado a um dos 5 elementos ou movimentos dentro desses ensinamentos do Tao. Então, o elemento metal que é a correspondência com o outono. E vejam só, pensa no metal como rochas, como pedras, né? Ele não está debaixo da terra e ele não vem para o mundo do ar também. Então ele está dentro e está fora. Então o próprio elemento metal já nos dá essa direção para podermos desenvolver um ensinamento dessa relação entre o dentro e o fora. Vimos então os aspectos, vamos dizer, celestiais, né? Que é a lua, que é noite e dia, que são as estações, e vimos o aspecto telúrico da terra, que é o elemento metal. Todos eles nos trazendo essa percepção de transitar do fora para dentro e do dentro para fora. Assim, uma pequena síntese do metal, que consta no meu livro, que chama-se Macro e Microcosmos, diz que no metal, o ser, o ser pode ver com clareza as causas e os efeitos. Assim, ele completa no tempo certo as suas etapas rumo aos céus. É uma síntese com muito conteúdo aqui. Vamos ver. O ser pode, com muita clareza, ter muita clareza as causas e os efeitos,
podemos então observar que na primavera, que está ligado ao elemento o elemento madeira, que está ligado à primavera, é quando as coisas nascem, é quando as coisas são semeadas, os passarinhos jogam as sementes, as coisas começam a crescer, a água no planeta Terra está ascendendo, por isso tudo cresce, as árvores crescem, nosso cabelo, nossas unhas, é tudo crescente. E então, na primavera, são as causas, é o que nós estamos plantando. Então, podemos ver isso num aspecto de plantar vegetais, mas plantar tudo que a gente faz. Todos os atos, todas as direções, todas as opções que nós temos estão relacionados a essa força da madeira, da primavera. Então lá são as causas. Depois que a gente plantou, aquilo vai durar um tempo, aquilo vai florescer, seja o que for que nós plantamos, coisas favoráveis ou não favoráveis. Passamos da primavera para o verão elemento fogo, e no fogo tudo vai florescer, tudo vai para fora. É a exteriorização, é quando a gente se expõe, é quando tudo aquilo das nossas causas está em pleno vigor. Então, o verão estaria ligado à lua cheia, estaria ligado ao meio-dia, estaria essa força da exteriorização. Então é de dentro para fora, essa capacidade que a gente tem. Lógico, a primavera e o verão está ligado à criatividade. E aí então passamos por uma estação chamada alto verão, que é o final do verão. Esse alto verão abordamos também num vídeo que tem aqui no canal do YouTube, no Facebook, falando sobre essa quinta estação, que é o alto verão, que está ligado à transformação, ou seja, transformar dessa coisa que vai para fora para chegarmos aqui no nosso tema de hoje, o outono, aonde vamos aqui poder verificar, usufruir e refletir sobre as nossas causas. É o momento do efeito, as coisas já frutificaram ou não frutificaram. Então, esse momento, essa força, esse aspecto é o momento de observar os efeitos. Se observamos efeitos, estaremos observando as causas. Por isso que estava aqui nessa síntese, o ser pode ver com muita clareza as causas e os efeitos. Então veja, o outono é o período, vamos falar assim, dois aspectos, o período da estação do ano, ou seja, todo ano tem o outono, então nesse período é um momento bastante propício para desenvolver esta reflexão, que é o reflexo das ações, ou seja, é o efeito das causas. E também o outono, num outro aspecto, na nossa faixa etária, né? Então, a primavera está ligada ao nascimento, o verão, a criança, o final do verão, que é o alto verão, o final do verão, é a adolescência, que é a transformação. E o outono está ligado ao adulto, à maturidade. Então, observar os efeitos e as causas é a grande possibilidade que temos para a maturação, para a nossa capacidade de autoaperfeiçoamento. Pois nós só podemos nos autoaperfeiçoar se nós observamos o efeito, as coisas que estão acontecendo com a gente e, consequentemente, quais foram as causas. E as causas foram nós mesmos que causamos. É o nosso caminho, é a nossa opção, a nossa arbitrariedade.
Então, nós temos um livro no outono, tanto da estação, todo ano, como as pessoas que estão numa idade de maturidade, que já são adultos com já uma certa maturidade, tem essa grande possibilidade do autoaperfeiçoamento. Para que os próximos passos, as próximas primaveras, a gente possa caminhar, ou melhor dizendo, não caminhar naquilo que a gente já sabe que por ali não vai, que é tudo repetitivo, nos criar novas possibilidades. Né? Continuando aqui na síntese. Então, o ser pode ver com clareza as causas e os efeitos, assim ele completa no tempo certo as suas etapas rumo aos céus. Vou para o fim. Os céus significa o nosso caminho. Dentro dessa visão do taoísmo, é o próprio Tao. O Tao é o que? A tradução? É o caminho, é o caminhar. Esse rumo aos céus seria a nossa capacidade de evolução, da evolução da nossa alma, do nosso espírito, da nossa evolução no nosso caminho. Né? Mas são etapas, porque a gente volta, a gente repete, a gente volta para trás, a gente teima, a gente fica insistindo, a gente não se entrega, a gente se empodera demais e a gente assim não está seguindo o caminho dentro da sua potencialidade. A gente vai escorregando. Né? E aí ele diz que então no outono, nessa capacidade, é onde se completa no tempo certo, porque a gente já teve uma experiência. Com esse exemplo, a analogia da primavera até o outono, como eu falei, é um livro, a gente já tem uma experiência. Então, no tempo certo, é esse o tempo. Não é em pleno verão que eu vou ter essa reflexão. Esse não é o tempo certo para nós podermos nos decifrarmos o nosso caminho, como a gente vem caminhando, o nosso ato de caminhar. Então, é no tempo certo. E esse tempo certo vai estar relacionado a um dos aspectos desses 5 movimentos. Estamos falando do elemento metal. Um dos aspectos dele é a virtude. Cada um dos 5 movimentos tem uma virtude relacionada. A virtude do elemento metal é a justiça. Mas vamos clarear a justiça e não ficar só naquele padrão de dicionário da justiça ou padrão formal. A justiça é o que está escrito aqui. Esse texto, que tem a síntese no meu livro, a origem dele é do livro I Ching. Então, quando ele fala que a gente pode ter clareza no tempo certo, assim se completa uma ideia, um entendimento no tempo certo, o tempo certo é o quê? É a justiça. A justiça é o justo. São as coisas nos seus devidos lugares. E os devidos lugares têm o tempo, vamos dizer, o tempo difícil dar uma palavra, né? Porque eu não quero usar o tempo certo, porque não tem o certo, né? Tem o tempo, o bom tempo, o tempo favorável, né? Então, as coisas nos seus devidos lugares, né? Isso é o justo. Cada coisa é no seu devido lugar. Tudo é justo, tudo está justo. Vocês estão me vendo aqui, estão vendo um arbusto de umas flores, umas montanhas, umas nuvens, o céu, tudo no seu devido lugar. Isso é o justo, é a relação do micro, eu aqui como um micro, uma pessoa se expressando verbalmente dentro dessa paisagem, mas essa paisagem é absolutamente dinâmica.
a flora, o céu, o sol que está entardecendo, já vai escurecer, essas nuvens que vão se mover, o vento, o vale. Vou sair um pouquinho da imagem para podermos ver o vale. O vale é dinâmico também, não é? Então essa grande orquestra, essa grande dinâmica do micro e do macrocosmos, tudo tem o seu devido tempo, o seu devido lugar. Isso é o justo, isso é essa visão da virtude da justiça. E se então tivermos essa reflexão no nosso caminho e por meio da nossa maturidade, nós vamos encontrando o justo no nosso ato, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar. Encontrar o justo. O justo é aquilo que leva à harmonia. Não adianta eu ter uma ideia, que seja uma ideia incrível, maravilhosa, mas não é o tempo certo de expressar aquilo. Ou não é para expressar naquela circunstância, com aquelas pessoas, naquele momento. Então, o justo é ter a percepção, ter a maturidade da harmonia entre o que vem de dentro da gente, a nossa fala, a nossa retórica, os nossos sentimentos, a nossa afetividade, toda a nossa expressão com o mundo que veio de dentro para fora. O justo na maturidade é encontrar esse ponto, esse tempo, essa hora, esse momento da expressão que gere harmonia para o outro. Bastante diferentes, vamos rir um pouco, não é? O que acontece muito nas redes sociais, não é? O que acaba acontecendo, podemos ver nas redes sociais? Não há esse justo, não se busca uma harmonia. São vários aspectos que podem levar a pessoa a se expressar lá, às vezes por uma pessoa um aspecto totalmente individual. Eu quero me expressar lá e pronto, eu posso expressar, eu vou e falo o que eu penso, falo o que eu quero ter liberdade, né? Lógico, prezamos a expressão, né? A livre expressão, sim, lógico, mas a livre expressão é uma coisa, mas outra coisa é na busca de uma harmonia, de um justo quando a gente se expressa. Senão o movimento, ele é só de dentro. Se ele é só de dentro, ele é o quê? Ele é um aspecto individual. Um aspecto que está totalmente focado ao ego individual. Não tem nada errado com o ego. Mas só o ego se expressando para o mundo, sem pensar no mundo, não há uma harmonia nesse aspecto, né? E hoje em dia cada vez acontece mais isso nessas redes de comunicação. Daí a importância novamente da maturidade na relação do interno para o externo, né? E por outro lado, do externo para o interno, que é esse tema do metal, eu e o mundo em mim. Podemos dar uma referência, por exemplo, se a gente fizer uma referência com a psicanálise, né? Dentro da psicanálise, esse aspecto que nós estamos vendo aqui, dessa relação do interno com o externo, é um aspecto da consciência dentro dos ensinamentos do Tao, que já eu vou destrinchar mais, tá? Depois eu vou entrar mais nesse assunto, tá? Esse aspecto em chinês chama Po. Mas esse Po, ele é exatamente o quê? Ele é um arcabouço energético que transita do macro, de uma energia macrocósmica, para uma energia microcósmica que somos nós. E qual vai ser o grande templo desse nós?
O nosso corpo. Nosso corpo é o nosso templo que vai transitar como uma centelha desse macrocosmos. Então, nessa relação do interno para o externo, como eu falava, nessa visão da psicanálise, estaria ligado ao id. O id, ele é isso, é muito a capacidade da gente mesmo, do nosso próprio ego, do reconhecimento de quem nós somos, da nossa identidade, que é fundamental e importante, né? Mas está ligado também aos nossos impulsos, não é? Como eu falava, a gente se relaciona com o mundo, um aspecto de se relacionar com o mundo é através de impulsos. Uma palavra que eu vou estar usando muito, que é o aspecto reativo. Por que a gente tem um impulso? Ele nasce da onde? De nada? Não. O impulso nasce de algo que veio do exterior e nos gerou um impulso. Em todos os aspectos. E aqui focando mais na questão da interpessoalidade. Ou seja, eu recebi uma informação do mundo externo, do coletivo, de uma pessoa, de um grupo de pessoas, veio do mundo, estamos falando do mundo pensando em pessoas, nos outros seres, pois estamos falando agora em inter-relação. Nós recebemos isso e temos um impulso. Esse impulso que está muito ligado a essa questão do id, né? Então, é um aspecto reativo. Aí podemos pensar, perguntaríamos, é bom ser reativo ou não? Logicamente, não há nem sim, nem não. Se eu não tiver um aspecto reativo, eu estou escondido do mundo, ou tentando me esconder do mundo, ou estou me contendo. Mas se eu, na maior parte do meu tempo, ajo e projeto as minhas coisas, o meu dia, as minhas coisas a fazer por um aspecto reativo, não vai ter substância, porque vai estar longe da essência. Aí fica num jogo de ir e vir. Eu recebo uma informação, eu reajo, recebo uma informação, eu reajo, e aí fica só patinando, patinando e patinando. Então, dentro desse aspecto, falando nesse aspecto da análise da psicanálise, do id, dessa questão do impulso, do ir e do vir, tudo isso vai estar ligado a uma coisa que é muito importante para esse estudo, que está ligado ao elemento metal. Metal, então, não é o externo, interno, interno, externo, é o território. O nosso território. Quando pensamos no nosso território, nós temos que ter muita clareza do nosso território, não é? A gente tem que ter um grande discernimento, porque a gente se relaciona com as pessoas, a gente tem companheiros, companheiras, a gente tem familiares, a gente transita com as pessoas, os terapeutas, como é o meu caso, a gente transita com as pessoas com profundidade, através da massagem, através de qualquer tipo de terapia. Então o território é fundamental, tanto que a gente sempre aconselha, né, o estudante, terapeuta, a ter muito discernimento do seu território, para que ele possa abrir o seu território, porque ele possa entrar no território do outro e ali acontecer uma mistura na hora do set, na hora da relação da terapia, e depois retornar para o território no momento em que foi concluído aquela etapa daquele relacionamento. Trazendo para uma coisa pessoal, afetiva, de família, de casal, já é mais difícil, mas de qualquer maneira essa é a busca. É não perder o nosso território, mas ter o território aberto para que o outro possa adentrar, para que haja troca, para que haja complementação, né?
Mas é um tema bastante sensível essa questão do território. Então o território é isso, né? Ele é o território que é o meio do caminho entre o exterior e o interior. E a gente tem um território energético, segundo a visão oriental, e temos um território físico, concreto, esse que a gente conhece bem, que é o nosso corpo. Aí a gente tem territórios, a nossa casa, o meu trabalho, o meu, tudo são territórios, né? Então é importante ter a consciência, a maturidade desses territórios, mas não ter apego a esses territórios. Não achar que a felicidade vai ser ter o território, ser só um guardião do território, né? Senão fica uma armadura. Você vai ter o território, mas nada vai acontecer, não vai acontecer transformações. Não vai acontecer a impermanência, a pura transformação constante de tudo, né? Então, em relação ao nosso território, vamos pensar juntos. Quando a gente pensa em território, podemos pensar na gente, nos animais, quais são aspectos fundamentais em relação ao território? É a nossa capacidade de luta ou de fuga. Até mesmo vivenciamos ainda agora um momento, aliás, as guerras sempre têm, mas é que agora nós estamos numa guerra que ela fica mais vultuosa devido ao local que está acontecendo, que é na Europa, e devido às potências das armas, né, dessas potências, né? Mas a luta em relação a uma guerra, o que é uma guerra? Sempre é relacionado ao território, sempre é. Ou território físico, ou território de ideologia, ou território, qualquer território. Toda guerra está embasada na questão de território. E aí acontece enfim, né, toda a força de se submeter ao outro e não se relacionar com o outro, né? Aí é que vem todo o aspecto autoritário, todo o aspecto ligado à capacidade de dominar terras, dominar culturas, dominar ideias, né? A luta e a fuga, né? Muitas vezes o caminho é a fuga. Ela existe na gente, né? Então a luta e a fuga está ligada a essa questão do território, ao id, está ligado a essa relação do externo com o interno, como é que a gente se coloca, né? E dentro ainda dessa ideia mais da terapia, se a gente voltar um pouco para os aspectos dos caráteres reichianos, né? Esse caráter reichiano que está ligado ao elemento metal, então aqui é uma relação que alguns autores vêm desenvolvendo, eu também concordo, do elemento metal e esse aspecto da consciência que é o Po, que já vamos falar mais, está ligado ao tipo anal, né? E veja que interessante, o anal é a capacidade mesmo que a gente tem de contenção, não é? De contenção e de excreção. Então é uma capacidade, é uma dosagem de força de contenção e excreção. É o expelir e o conter. Então, mais uma vez, a gente tem que ter uma capacidade de conter até determinado ponto e ao mesmo tempo ter a capacidade de expelir, de excretar. E mais uma vez vai ser o quê? A maturidade. Quando é que o nosso comportamento a gente se contém demais? Muitas vezes a gente se contém por vários fatores, por trauma, por aspecto de sofrimento, por abandono, e outras vezes a gente põe para fora, volta ao reativo. A gente nem deixa uma coisa processar e a gente já reage àquilo por um impulso de um desses aspectos, por exemplo, que eu citei, de
isso, de abandono, e já já vamos falar um pouquinho da culpa também. Então, seria esse aspecto anal, né? Esse aspecto anal, segundo os autores, né, a bibliografia nesse sentido, ele se desenvolve na criança no período de 10 meses a 2 anos de idade. Então todos nós tivemos um período onde a gente desenvolveu esse aspecto anal. E trazendo analogia para os ensinamentos do Tao, a gente ali está desenvolvendo esse aspecto do Po, desse aspecto da consciência, que, como já falamos, é a relação do externo para o externo, esse trânsito, né? Então, é ali, né? É esse momento dessa idade que vai aprendendo, não é? Que vai aprendendo a poder conter, né? Para poder excretar, né? Dentro da nossa cultura ocidental, né? Aqui, essa cultura, vamos dizer assim, entre aspas, civilizada, né? Que é no banheiro, na privada, mas naturalmente isso seria na natureza, e naturalmente nós temos uma posição que é a posição de cócoras. A posição de cócoras, eu brinco, está no nosso manual de ser humano, né? Ela serve para a gente excretar e ela serve para as mulheres, para o parto das mulheres também. Mas também serve para bater papo, né? Vocês já sentaram ali com um caboclo, com um caiçara ali, fica agachadinho um tempão ali no bate-papo também, né? Então, falando dessa posição de cócoras, mas está ligado a essa... Se a gente está de cócoras, a musculatura ela está abrindo, então tem uma contenção que está acontecendo ali. Então é uma maturidade somática que acontece ali e a criança vai desenvolvendo isso. E logicamente, nos seus aspectos emocionais, se a criança nesse período já tem alguma memória aonde há dificuldade nessa relação do externo com o interno, né, nesses aspectos, né, de abandono, de violência, etc. e tal, já não consegue desenvolver muito isso, porque já vai ser uma atitude mais, como nós falamos, mais impulsiva, né? E esse aspecto, então, que nós estamos falando, né, nessa questão do reter, né, falando um pouquinho do nosso mundo anímico, né? Esse elemento metal, ele tem a ver com, literalmente, o sentir, capacidade de sentir. Porque quando a gente fala refletir, nós não estamos falando de algo mental. Nós não estamos, porque a gente pensa refletir, a gente pensa como pensamento mesmo, né? Mas esse sentir, ele é a nossa capacidade de sentir as coisas, ou seja, é uma reflexão através da nossa capacidade de sentir. Só um momentinho aqui, deixa eu ver aqui outra plataforma que deu um probleminha, só um instante. Bom, vamos continuando. Então, é a capacidade do sentir, né? Então, a reflexão não é um pensar, é o sentir, né? O sentir que é a grande capacidade que a gente tem de reconhecimento das coisas. Nós reconhecemos as coisas e a nós mesmos pelo nosso sentir. Então, o sentir tem tudo a ver com esse elemento metal e tem a ver com essa relação do externo, interno, interno e externo, né? Nesse sentir, dentro
que nós estávamos falando aqui, né, do nosso comportamento, das nossas emoções, esse sentir, ele pode se apresentar de uma maneira hipersensibilizado, aonde a gente fica muito afetado com as coisas que chegam na gente. É de fato uma afetação. Às vezes é um pequeno detalhe, um pequeno assunto, uma pequena conversa, e aquilo afeta muito a gente. Pode ser que quem esteja olhando de fora observe uma desproporção ao lado, como a pessoa se apresenta a partir daquela afetação que ela já teve. Então não tem, lógico, se a pessoa sentiu, ela sentiu, faz parte, é ela mesma, é a realidade dela. Mas é a partir daquele sentir, como é que ela ou nós vamos agindo a partir daquilo que ficou muito forte, muito, né, que mexeu muito com a gente, né? E às vezes a gente não consegue encontrar uma harmonia na relação por causa dessa hipersensibilização, né? Essa hipersensibilização, ela pode ser vista também como a vitimização, né? Porque aí a palavra vitimização às vezes ela é meio forte, né? Ninguém gosta que alguém chegue pra gente falar, você está se vitimizando. Ninguém gosta. Pode ser que a gente esteja se vitimizando e pode ser que alguém sinalize a gente numa boa intenção, mas a gente nunca gosta de receber essa coisa, porque a gente fala, como é que alguém vem falar que eu estou me vitimizando? Eu que estou sentindo, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou sentindo isso é assim, 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 é muito forte. E, então vai ser difícil a pessoa dar razão para, de alguma... Ela vai se sentir totalmente julgada pelo outro, criticado pelo outro, né? Mas pode ser que isso aconteça, que aconteça comigo, já deve ter acontecido, ou já aconteceu, de eu ter alguma sinalização que eu estava sendo muito vitimizado e falar, não, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu sinto, eu já tenho tal idade, etc e tal. Então veja que interessante que é a reflexão nesse sentido, né? É buscar um caminho difícil, é um atalho difícil mesmo, né? De encontrar um ponto de harmonia. A gente não tem que sair da gente do nosso território. Eu sinto, eu acho, mas como eu ajo? Como eu me relaciono com o que está fora? Então eu vou para a guerra, alguém me sinalizou uma coisa e a pessoa vem, eu já vou para a guerra. E você que vem falar isso? E você tem como é que você vem falar isso para mim, etc e tal? Já vou para a guerra. É isso? Ou será que eu vou para a fuga? A pessoa vem e eu sinto, fico furioso e falo para a pessoa, pode ser. E dentro de mim eu estou furioso, eu estou fugindo daquilo. Então você veja, não tem protocolo, é uma busca constante que a gente tem, né, entre essa percepção daquilo que a gente pode estar num aspecto de vitimização, mas não tem uma regra. Então a gente tem que encontrar dentro da gente mesmo, né? E a vitimização, ela leva a gente ao quê? Um aspecto, ela leva a uma projeção, né? A gente tá ali, né? Tá sentindo aquela coisa muito forte na gente, aquilo, né? Aquele aspecto que afetou muito a gente e a gente vem e projeta no outro, como eu falei agora há pouco. Falo, como é que você vem e fala isso? E como é que você já fez isso ontem, anteontem? Como várias vezes você já fez e todo mundo faz? É assim que funciona? É uma projeção para fora para tentar nos dar um campo, no meu ponto de vista, não crescente, que não leva a nada, né? Um campo de justificação. Todo mundo faz, eu também faço, você também faz, então não importa se eu fiz ou não, todo mundo faz. Então há uma projeção no outro, e aí a gente não encontra harmonia. E temos um outro lado da vitimização, que é a culpa.
Culpa também é um assunto muito interessante, né? A gente vai falar, então não deveria ter culpa. Culpa não serve para nada. Teoricamente não serve para nada, mas falar isso adianta que você não vai ter culpa? Não, é só uma frase, né? Não serve para nada, tá bom. E eu vou ter? Vou, todo mundo vai ter. Todo mundo tem uma culpa e outra. Eu sigo pelo caminho, seguindo os ensinamentos aqui, principalmente do Tao Te Ching, que é esse livro de sabedoria do taoísmo, de que isso se acontece, acontece, isso está acontecendo, mas não ficar mais tempo com isso. Fazer uma comparação, a culpa com o medo. O medo a gente tem, todo mundo tem, faz parte. O medo é um sinal para a gente. Então ele é bom para um sinal. Opa, estou com medo de alguma coisa. Opa, então presta atenção. Mas eu ficar com esse medo, vou dormir com esse medo, vou acordar com esse medo, acordo no seguinte, eu tenho esse medo, fico com esse medo, eu vou me paralisar. É uma paralisação, não tem dinâmica, não tem vida. E a culpa é a mesma coisa. Se eu tenho de lado uma culpa, opa, será que eu pisei na bola ali, né? Aquilo que eu fiz, aquele jeito que eu agi, ou que eu não agi. Se ela me levar para a minha reflexão para ver as causas e os efeitos, né? E não chegar a uma conclusão, porque não tem uma conclusão, é um processo, é algo dinâmico, não é? Bom, ela serviu bem, mas muitas vezes a culpa, ela vai ficar numa luta entre culpa e projeção. Por um lado, a gente se sente meio culpado porque fez uma coisa, mas por outro lado, a gente reage ao mundo e fala, mas você também fez, olha o que você fez aquilo comigo, olha o que foi feito comigo, com a minha pessoa, com o meu gênero, com a minha opção sexual, com a minha raça, com os meus credos, é projeção, projeção, projeção. Eu fui invadido, então eu posso reagir assim, mas depois eu ao mesmo tempo olho e falo, mas também eu agi de um jeito mais na culpa. Então fica uma luta entre a culpa e a projeção. Então esse é um assunto bastante interessante, né? Então, adentrando nisso tudo que nós estamos falando, né? Ela, voltando lá, eu estava falando da culpa e da projeção, que é uma maneira da gente observar a nossa vitimização, que está ligado à nossa hipersensibilização, que a gente fica muito afetado. Então, no fio da hipersensibilização, do outro lado do fio, é o quê? É a dissimulação. Não é? A dissimulação, a hipersensibilização é essa, puxa, como é difícil, pegou em mim, e você só fica naquela situação. E por outro lado é uma dissimulação, é como se você não sentisse aquilo, como se não te pegasse, como se não te fisgasse. Aconteceu uma situação externa ou algo que veio na sua direção em qualquer assunto, né? A gente vai como se aquilo não fosse dar muita importância para aquilo, então é um aspecto da dissimulação, né? E mais uma vez, eu falei que é um fio, né, entre a hipersensibilização, a afetação e a dissimulação, é um fio. Então muitas vezes a gente fica jogando entre os dois lados e não tem dinâmica. Porque às vezes a gente tem um lado muito afetado, mas compensa com uma dissimulação. Então, o que nós estamos fazendo? Indo para os extremos. É um princípio básico, que é o Tai Chi. Lembra aquele símbolo do Yin e do Yang? Um leva ao outro. Um se transforma no outro. Ele é dinâmico, a energia circula. Se eu vivo muito um extremo e o outro extremo, eu fico o tempo todo numa luta entre os dois aspectos e não se complementa, não se evolui, não é? E dentro da dissimulação, lógico, a dissimulação tem tudo a ver com esse tema de hoje, né? O externo e o interno, né? Chegou uma coisa do externo em mim e internamente eu desenvolvo uma dissimulação.
internamente, dentro de mim. É como se tivesse um lado dentro de mim e falasse, não, não dá bola, não dá bola, né? Então tem uma dissimulação que ela é interna dentro da gente mesmo, é um padrão que a gente tem, na verdade é uma couraça que a gente tem. Couraça é sempre um aspecto, como já diz, né? Couraça, é algo que não tem dinâmica, algo que está estagnado, estagnado e enrijecido, é um padrão estabelecido. Então muitas vezes chega uma coisa do fora pra gente, a gente dentro da gente, opa, a gente já segue pela tangência, não é esse termo? Não, aquilo não vai me afetar, não vai me afetar. É uma dissimulação. Né? Então, na verdade, é uma maneira de não se relacionar com o mundo, não é? Mas tem uma dissimulação que é externa. Então, às vezes a coisa chega em mim, eu fico mesmo, eu sinto lá, putz, me pegou, essa pessoa vem falar isso, como é que isso pode acontecer comigo e tal, e externamente eu reajo de uma maneira totalmente, vamos dizer assim, socialmente, como não, tá, é uma dissimulação externa, né? Eu vou agindo como se não tivesse acontecido, mas eu estou sentindo aquilo dentro de mim, né? Então a dissimulação tem esse lado interno, que é um padrão, que é uma couraça, e a externa, que é uma dissimulação externa, que a gente faz, todo mundo já fez, e a gente faz, e em algum momento, pode ser que em algum momento sirva para alguma coisa, né, gente? Nada é absoluto, né? Nada é tão pragmático, né? Em algum momento a gente faz. E que nem a gente fala, que nem a mentira, né? A mentira tem essa polêmica, né? Então a gente tem todo esse lado espiritual que a gente fala, não, o negócio é ser sincero, a sinceridade, é não mentir. Eu também acredito nisso, eu tento seguir esse caminho. Aí tem todo um outro lado, assim, mais, vamos dizer assim, mais intelectual, mais moderno, mais que brinca, fala, imagina, a mentira faz parte. E eu até estava vendo um dia desses agora um programa na televisão ali, que é um filósofo que fala, e falando exatamente essa retórica, não, mentira todo mundo mente, faz parte, não existe vida sem mentira. Então eu já acho também que já acaba virando uma regra de mentir, como se mentir levasse a algum lugar, né? Então eu estou fazendo o caminho, né? Todo mundo que está me ouvindo aqui um dia já mentiu alguma coisa. Pode ser de uma pequena coisa, ou pode ser de uma coisa grande. Pode ser que aquela pequena mentira causou uma situação mais favorável, mas pode ser que uma mentira sua causou uma grande encrenca na sua vida também. Então é um local difícil ali da mentira e da dissimulação, né? A gente, um momento ou outro, dá uma dissimulada e tal, para acabar, para não ferver a coisa e tal, né? Mas é ter muita delicadeza nesse ponto, não virar um padrão, não é? Então, todos esses assuntos aqui que nós estamos falando, abordei muito essa coisa do aspecto anímico, dos sentimentos e tal, vou entrando então para essa questão desse aspecto da consciência, que é o Po. Para a gente entender, o Po é tudo isso que eu falei, né? Eu tentei trazer outras linguagens. Em vez de eu começar a falar do Po no início, eu falei de outras linguagens para ficar uma coisa mais aqui, mais coloquial e tal, para não partir muito de uma teoria, não é uma teoria, um ensinamento mesmo, né? Então tem um material do taoísmo que fala muito sobre esses aspectos da consciência, né? Então esse é o Po. Quando a gente está falando ensinamentos do Tao, nós estamos falando sempre em energia e consciência. A consciência e a energia têm uma unidade, né? Qual é a unidade da energia? É o sopro. É o sopro. Sopro é a origem. Não é a origem de começo, né? é o sopro. Não tem outra palavra melhor. O sopro é o sopro, né? Então é uma unidade da energia e essa energia... Vamos trazer por um exemplo, essa energia, na nossa visão científica, é a grande explosão, Big Bang. Não é uma explosão? Havia um vazio e um grande sopro, uma grande explosão. É uma energia que irradiou e essa energia ela foi, né, se solidificando nos corpos celestiais, e tudo que existe, né?
E no lado da consciência, a gente pensa muito a consciência a minha consciência, eu tenho consciência das coisas, eu penso, tenho capacidade de perceber, de reconhecer. Mas a consciência, em chinês chama-se Shen. Shen é uma consciência universal. Então, no momento em que essa energia, esse Big Bang, essa grande explosão começou a se manifestar, era um vazio e começou a ter a manifestação das coisas, essa energia não tem rumo. É um vento para qualquer lado, não tem rumo. Então, há uma consciência que dirige essa energia. Então, a consciência sem o sopro, ela não existe, ela não se manifesta. Como é que vai ter uma consciência se não tem uma existência? Mas se tem a existência e não tem uma consciência, é algo totalmente desordenado. Então, nessa visão dos ensinamentos do Tao, o sopro e a consciência são as manifestações da unidade. E, então, dinâmica, energia, são as existências, tudo que existe, e uma direção, né, que é a consciência. E aí, trazendo na relação dos 5 movimentos, essa consciência é uma consciência universal. Essa consciência universal, quando chega em nós, no ser, no Homo sapiens, ela tem 5 aspectos relacionados aos 5 elementos. E hoje estamos então falando do Po. Essa consciência do Po, a origem dela, ela se dá no momento, para a gente entender o que é esse energeticamente, no momento da fecundação, quando o espermatozoide fecundou o óvulo da sua mãe, ali o que aconteceu? O universo propiciou um quantum de energia para aquela primeira célula, para aquele primeiro gameta. Deu uma possibilidade de uma vida. É um quantum de energia. Por enquanto é só um quantum, porque pode não dar certo. Esse quantum de energia está lá. Aí vem os movimentos cíclicos. Os movimentos cíclicos, o movimento da Lua, uma Lua, que são as 4 fases, aproximadamente 28 dias, é um ciclo, então é chamado de um ciclo de um Po. Então, o que é que acontece? Esse Po são camadas energéticas, é um arcabouço energético que permite a existência física. Para aquela célula ir se multiplicando e virando agente, sistema nervoso, órgãos e tal, ela só vai conseguir isso se o mundo está girando, né? E o ciclo da Lua está em dinâmica. Então acontece um Po, então é uma camada energética que vai permitir uma evolução física. E aí então, esse ensinamento diz então que são 7 Po. Cada Po é um ciclo da Lua, então serão 7 luas, ou seja, aproximadamente um pouco menos de 7 meses dentro do período intrauterino, que é quando esse arcabouço energético vai se organizando, para que o mundo físico vá se consolidando e podendo ter o seu caminho energético. E o seu caminho energético vai estar ligado aos meridianos, né? Da acupuntura, do tuiná, da massoterapia. Então, esse Po, eles são essas camadas, esse arcabouço energético que dá possibilidade à consistência e à subsistência do corpo físico. Então, a maneira que esse Po é traduzido em português é chamado de alma corpórea. Então, só para dar uma relação, eu falei, né, que são 5 aspectos da consciência. O metal está ligado à alma corpórea. O que é alma corpórea? Que eu acabei de dizer. Por que é alma? São camadas.
São camadas, é um arcabouço energético do corpo, para o corpo poder existir. Tá? Existe um outro aspecto da consciência que se chama Huen, mas se escreve H-U-N, que é traduzido como a alma etérica, a alma celestial ou a alma espiritual, depende do tradutor. Né? Essa alma não é a alma do corpo, é a alma como a gente fala, né? É a alma, ela não é corpo, é uma existência, né, que nós temos. Então, para simplificar, então tem um Huen, existe um Huen, e este Huen que existe no universo, um específico Huen, está aqui no Sidney. Esse um Huen está aí e você que está ouvindo. Então esse Huen é essa alma que transmigra no aspecto macrocósmico e transmigra em vidas, ou seja, em corpos diferentes, em pessoas diferentes. Tá? Essa é a alma etérea, a alma espiritual. Mas hoje estamos falando da alma corpórea, que é o Po. Então, esse Po, ele também pode ser traduzido, visto como um espírito terrestre. Veja que interessante, né? É um espírito terrestre. Não é o espírito, a alma, o espírito. É a alma terrestre. Por que que ela é o espírito terrestre? Porque esse espírito, ele é inseparável do corpo. Não é o espírito esse que eu falei do Huen. Não é essa alma que transmigra no macrocosmos e em vidas. Esse Po é inseparável do corpo. Ou seja, no momento da nossa morte, esse espírito, ou seja, essa alma corpórea, vai para a Terra. E aí a nossa grande mãe Terra, ela recebe esse espírito terrestre, seja a gente sendo enterrado, seja a gente cremando, os nossos ossos que ficam lá, é esse espírito terrestre e volta e vai ser absorvido ao longo do tempo, no tempo justo, esse espírito terrestre. Então, essa é essa alma corpórea, que esse aspecto do Po. Então, quando a gente vê na medicina chinesa, né, na acupuntura, na massoterapia, a gente faz um estudo desse aspecto do Po, né, na pessoa que nós estamos cuidando, né, como está o trânsito desse Po. E esse Po é tudo que eu falei desde o início, em linguagens diferentes, mas é tudo que eu falei desde o início, né? Então, como nós falamos, né, ele tem a ver com aquela coisa, aquele aspecto do reativo, né? Então tem a ver também com o nosso lado do susto. Uma pessoa que tenha muita reação de susto é uma sensibilidade nessa questão do Po, né? E nós, quando temos muitas reações irracionais, né, reativas, irracionais, é um aspecto do Po também, né? Um aspecto a ser verificado no Po. Mas também poderia ser ao contrário, quando a gente é totalmente racional e deixa de ser espontâneo, deixa de ter uma reação não pensada. Tudo nessa questão dos extremos, entende? Quando a gente vê um aspecto, a gente sempre vai ver um fio. É um fio um fio que vai para os dois lados, a gente tem que observar os dois lados e ver todas as nuances desse fio. Por isso a importância da reflexão, do autoconhecimento. Então essas reações irracionais, às vezes são reações espontâneas.
A palavra espontânea é interessante também, né? Porque a gente fala, a pessoa tem uma reação espontânea. Não dá para dizer que é bom e nem ruim, né? Se a gente tiver só reação espontânea, vai ser difícil quem está em volta, não é? Aguentar. Se eu tenho muita reação espontânea, quem está em volta também falou, tá bom, mas bom, né? Pera lá, vamos ver, né? Vamos ver um ponto razoável, né? Porque o espontâneo é espontâneo, né, gente? É simplesmente espontâneo. Ele não tem, ele não pode criar, ele pode não criar harmonia, né? E o espontâneo também pode virar uma coisa muito individualista também. Eu sou espontâneo porque é a minha individualidade. Eu sou assim, porque espontâneo sou eu. Eu, parte do eu, do meu, né? Então, o espontâneo pode ser algo que está ligado muito a essa questão mesmo da individualidade, né? Então, esse que é o ponto, né? Nesse aspecto do Po, entre o reativo de um lado, aquele que contém demais, um aspecto entre os dois, entre o que vai para fora, vai para o mundo, que é espontâneo, mas tem uma certa direção na busca de uma harmonia, né? E esses impulsos que a gente tem, né? Ter um impulso, mas, né? dar uma direção para os impulsos. Parece estranho, né? Impulso é não ter direção, né? Mas quando eu falo a direção no impulso, é por experiência, não é simplesmente na hora. Tô tendo um impulso e vou falar, não, vou ficar numa luta entre ter o impulso e não ter impulso. Isso é algo que acontece muito em pessoas, nós, que estamos muito com o aspecto do Po muito forte. A gente tem o impulso e depois quer controlar ao mesmo tempo e fica muito embananado, porque a gente fica o sim e o não ao mesmo tempo. A gente responde ao outro dizendo para o outro sim e dizendo para o outro ao mesmo tempo não. Por exemplo, o outro, uma situação aponta para a gente ali algo que está acontecendo com a gente, que está um pouco ali desarmônico, um pouco, enfim, muito afetado, que não vai causar algo ali mais favorável. E às vezes a gente então tem o impulso de ir contra aquilo, mas quer controlar, porque fala, não tem razão, mas é assim, e fica nesse sim e não ao mesmo tempo, né? O sim e o não ao mesmo tempo não é o caminho do meio. O caminho do meio é o sim e o não, um complementando o outro e tendo uma ação, vamos dizer assim, já que estamos falando hoje, né, do externo para o externo, uma ação onde uma coisa complementa a outra. Então, nesse sentido, o dirigir que eu falei, o dirigir é por experiência, por já ter acontecido comigo outras vezes, né? Essa direção é mesmo uma direção, que nem um filme, né, num teatro, o diretor, né, ele tem aquele texto que está escrito, tem os atores, ele vai dirigindo, não dá para ele dirigir antes, a coisa tem que estar acontecendo, tem o ator, tem o texto, depende de como um acontece, está muito ligado à circunstância. Esse dirigir estará ligado a um aspecto da circunstância, né? Daí que a gente vem aquela grande síntese também da questão do caminho, do ato de caminhar, né? O ato de caminhar está ligado ao quê? Ao motivo, ao como a gente age e à circunstância. Se um desses três aspectos ficar muito predominante, dificilmente a gente vai criar uma situação aonde todos podem estar compartilhando e seguindo, não é? E se complementando também, não é? Bom, esse assunto ele é bastante amplo, a gente pode aprofundar um pouco mais. Eu também faço alguns cursos online. Um dos cursos que eu faço é exatamente falar sobre esses aspectos da consciência, falando dos 5 aspectos, né? Então você vê que
é um tema bastante vasto, assim, mas bastante interessante. A gente vai trazendo muito mesmo aqui para nossa realidade. Então, voltando lá onde iniciamos, né? Estamos aqui então no outono, aqui no hemisfério sul, elemento metal. A relação do elemento metal tem a ver com a cor branco, com o branco, porque por que é o branco? Porque é o final da exteriorização. As exteriorizações são as cores, né? A primavera é verde, o verão é vermelho, o final do verão é amarelo. Então é quando para da expressão das cores e vai recolhendo para a essência, que seria a ausência de pigmento. E a gente tem que lembrar, né, que o branco, a luz, ela contém todas as cores, né? Como já dizia Goethe, as cores é a expressão da luz, né? Então, é o branco que está ligado a isso, e como nós já falamos, está ligado então à reflexão, e os elementos, ou melhor dizendo, os meridianos relacionados, pense aqui comigo, externo, interno, interno, externo, quem seriam? Pulmão, que está transitando o tempo todo do externo para o interno na inspiração e do externo para o externo na expiração, e o intestino grosso, que trabalha do interno para o externo nas excreções. Então esses dois meridianos ficam mais sensibilizados, então vale muito a pena fazer trabalho com a energia desses meridianos e trazendo para a prática. Seriam práticas respiratórias, elas são fundamentais para a gente poder mesmo estar num trânsito energético entre o externo, interno, interno, externo, ter muita consciência respiratória, trabalhar isso e evidentemente levar a atenção para as nossas excreções, que consequentemente vai estar ligada à nossa alimentação. O primeiro aspecto de ter uma boa excreção no intestino grosso é uma alimentação adequada, cada um dentro da sua maneira de ver o que é saudável na alimentação. Então, são esses aspectos importantes que estão ligados a esses meridianos, na massagem, na acupuntura, na automassagem, uma coisa que pode ser feita, praticada pessoalmente, individualmente, automassagem, trabalhar muito nesses meridianos, né, no pulmão e no intestino grosso também. E agora aqui, né, na nossa natureza, que estamos vendo aqui, aqui, né, no campo fica bem claro qual é o clima predominante, é a seca. Tudo vai começar a secar. Por que que está secando? Como nós falamos, né, na primavera a água está subindo. No outono a água está descendo, está voltando para a terra. Já teve lá as águas de março, então vai tudo secando e voltando para a terra. Então, nosso cabelo cresce menos, a unha cresce menos, né? É um momento, então, de menos crescimento no sentido físico, mas é um momento de muito crescimento no aspecto interno da nossa reflexão, de tudo isso que abordamos aqui. Então é isso. Eu fico sempre à disposição para a gente sempre estar falando desses assuntos e através dos ensinamentos do Tao, né, de a gente encontrando caminhos nesse mundo com tantas adversidades, né, que continuam acontecendo, e cada vez como tudo é muito mais forte, tudo mais potente, parece que a adversidade é maior ainda, né? E dentro do meu livro Macro e Microcosmos eu abordo esses assuntos, e sempre embasado nesses tratados do taoísmo, que é o I Ching, o Tao Te Ching e o Nei Jing. Então, bom outono para todos. Hoje aqui, né, estamos nos últimos dias da lua minguante, mas terão tantas outras luas minguantes. Estamos hoje aqui nesse final de tarde, e todos os dias tem esse momento do final da tarde. Então todos esses momentos são bons para, né, mergulhar nesse assunto que vimos hoje.
Saudações.